Senhor Deus, Pai, Deus eterno, todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, te agradecemos pelas nossas vidas, de cada um dos irmãos que estão aqui, e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos diante de Ti, da Tua palavra, no meio de Cristo. Peço que o Senhor abençoe todo esse estudo, o Senhor abençoe o pastor Leonardo, essa sabedoria a ele, para que possa transmitir aquilo que é da Tua vontade, Pai, a Tua Sagrada Escritura. Encontre um solo verde em nossos corações, que venha frutificar, que possamos sair daqui, Pai, mais uma vez transformados, de acordo com a Tua graça. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Antes da gente entrar na aula, queria pedir para vocês, depois se vocês lembrassem, de orar por um figura chamado Zezinho. Eu começo pelo apelido, né? É um senhor lá da igreja de São Paulo. Teve trabalho sempre muito voltado com crianças ali na parte de música, né? E eu liguei para o pastor Arival hoje, ele estava no meio de uma visita lá na UTI e já tem 2 anos que o Zezinho tem fez transplante de medula, químio e nada está surtindo efeito, né? Então, a família sofre, a igreja sofre, né? Então, se puderem orar por ele depois, pela família, não se esqueçam disso aí. Então, pronto. Então, vamos começar. A aula hoje, o que a gente falou semana passada mesmo? O ser de Deus, já é um começo, aí já é bom, o ser de Deus. O que mais? O ser de Deus já é o começo bom. Atributos comunicáveis. A gente fez uma revisão no começo dos incomunicáveis, depois nós começamos com os comunicáveis. E o comunicável, vocês lembram qual que foi o atributo comunicável que nós falamos? Como? Espiritualidade. Então nós vimos que Deus é espírito, não possui corpo. Nós vimos que, então, uma coisa importante, né, que a Bíblia muitas vezes registra ali de maneira antropomórfica a pessoa de Deus, né? Então, é uma forma que a gente consegue perceber alguns detalhes ou algo a mais acerca de Deus, mas que Deus em si não tem corpo, aí a gente consegue conectar isso com a onipresença e por aí vai, né? Então pronto. Então a gente começou aí com a espiritualidade. Então hoje, os atributos intelectuais, eles podem ser divididos, aí é uma divisão proposta pelo Berkhoff, entre conhecimento, sabedoria e veracidade. Eu acredito que a gente vai ficar só no conhecimento. Porque se a gente terminar o conhecimento, eu não tenho slide. Né? E na verdade são uns 20 e tantos slides sobre conhecimento. Então hoje eu vou trazer mais muito texto do Bavinck e do Berkhoff, porque eu acredito que tem algumas coisas ali que se a gente perceber corretamente, a gente vai evitar muito cansaço de erro nosso. Então, de maneira especial, eu pensei numa situação que aconteceu no último domingo na Escola Bíblica das Crianças, né, em que os professores tinham um desafio difícil mesmo de ensinar para as crianças sobre os decretos de Deus. E a pergunta que surge é, se Deus decreta tudo, e se Deus decreta tudo, Ele decretou também os pecados? Essa é a pergunta a ser respondida. Uma criança de 9 anos, né? Ainda bem que não é de 9 meses. Pensou de 9 meses fazendo essa pergunta? Ia ser bom, né? E aí eu percebi que, mesmo a gente articulando algumas verdades bíblicas do tipo Deus é soberano, existem algumas verdades bíblicas que
se enquadram dentro desse fato, do facto de Deus ser soberano, que é difícil as pessoas articularem, que é Deus decretou os pecados. Só que aí a confissão de fé vai nos ajudar a expressar isso de uma maneira adequada, em que ela vai dizer que Deus decreta de tal forma que ele não é o autor do pecado e nem é violentada a vontade humana. Nós vamos passar por esse slide hoje. Se a gente chegar lá, né? Porque aí a gente precisa começar, quando são águas muito profundas, quando são temas mais complexos, eu tenho falado isso aqui para vocês, é importante a gente expressar em termos bíblicos e quando a gente não tem o termo bíblico exato, se a gente expressar da maneira como a tradição reformada tem expressado, o risco da gente falar heresia ou falar besteira é muito menor. Então, por isso, eu vou passar por... Hoje vai ser, mas é texto, viu? Hoje é texto. Então, 20 slides de texto. Não tem foto no Museu da Inglaterra, não tem arqueiro, não tem nada disso. Hoje tem texto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o Bavinck. Eu também trouxe o Voz hoje, né? Mas olha só, toda a Escritura pressupõe a consciência e o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não é o fato da gente conhecê-lo, mas é o conhecimento que ele tem, que ele possui. Ele é luz e nele não há trevas. Ele habita em luz inacessível e é a fonte de toda a luz na natureza e na graça. Até aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com conhecimento? Ele vai chegar lá, esse raciocínio do Bavinck é bem interessante, gasta uns 3 slides, mas ele chega lá. Então ele vai falar assim, implícito na designação luz está o facto de que Deus é consciente de si mesmo, que ele conhece todo o seu ser perfeitamente e que nada nesse ser está escondido de sua consciência. Então Bavinck, ele está inferindo de que Deus é luz, de que pelo fato de Deus ser luz, ele conhece a si mesmo. E porque ele é luz, não tem nada que ele conhece então perfeitamente e nada está escondido da sua consciência. Isso pela afirmação, Deus é luz. É fácil para você fazer essa conexão? Deus é luz e por conta disso ele tem todo o conhecimento? Não, mas o Bavinck, ele é esperto, ele vai chegar lá, olha só o que ele vai fazer. A luz na Escritura certamente também significa, agora ele vai começar a mostrar, isso é uma coisa importante para quando nós estamos a estudar as Sagradas Escrituras. Às vezes a Bíblia usa 2 palavras diferentes para falar a mesma coisa. Me deem exemplos. Alma e espírito, o que mais? Oi? Mundo? Mundo. Então você vai ter uma hora que o mundo é o cosmos, vai ter uma hora que o mundo é o sistema que existe cá. Então é uma palavra importante, que se o povo aprendesse que essa palavra é usada em vários lugares de maneira diferente, a palavra todo. Todo. Todo mundo. Quem é todo mundo? São 7 bilhões de pessoas? Né? Então depende do contexto, né? Aí vai ter alma, espírito, coração, mente. Tudo isso, palavras diferentes falam a mesma coisa. E vai ter palavras que a gente não consegue perceber que é diferente, que é, por exemplo, a palavra traduzida por corpo ou carne. O João usa do jeito, Paulo usa do outro. E vai ter palavra, eu falei de palavras diferentes que significam a mesma coisa, e tem a palavra igual que significa coisa diferente. Então, no caso aqui, luz significa mais de uma coisa. E é isso que ele está dizendo, então, que a luz na Escritura certamente significa pureza, virtude, santidade, além de alegria, prazer e bem-aventurança. Então, tudo isso no pacote luz. Assim como trevas é um retrato não apenas de ignorância e do erro, mas também da impureza, corrupção moral, sofrimento e miséria. Até aqui não grifei nenhum texto. Então pronto. Então ele falou que pelo fato de Deus ser luz, ele
ele possui todo o conhecimento, e aí ele vai falar então, o que a luz é, o que a trevas são, e aí tem um contraste entre essas duas. Então, não obstante, o que se destaca no uso da palavra luz é o seu significado intelectual. Pois, em primeiro lugar, a principal função da luz é tornar manifesto aquilo que está escondido e envolto em trevas. Então agora ele está começando a caminhar aqui. Então vocês chegaram aqui, as lâmpadas já estavam acesas, né? Mas quando eu acendi, eu quase levei um susto porque tinha uma pessoa sentada no sofá. Era a Tereza que estava lá escondida no sofá. Mas, então a função da luz é manifestar aquilo que está escondido. Até aí está ok, certo? Então pronto. A luz é o elemento que torna as coisas visíveis. Correspondendo a ela, no mundo da mente, temos a consciência. Então ele deu um salto aqui, e um salto que se ele fez está certo, ele não é inspirado, mas ele é quase, de que ele vai fazer um paralelo, então, entre a luz e a consciência, ou consciência, certo? E é ela, então, que vai iluminar o nosso ser. Vamos aí abrir, eu peço que você abra Provérbios 27. Estou com uma sensação estranha agora que tem um espelho lá no banheiro e a porta tá da casa de banho e eu me vejo lá. Muito interessante. (27, 19). Então vai dizer assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então ele já está fazendo uma outra conexão aqui do coração com a consciência. Que eu falei para vocês, coração, mente, consciência. Palavras diferentes significando a mesma coisa. Talvez com alguma ênfase diferente, com algum aspecto diferente. Mas uma coisa interessante que ele coloca aqui, então, é que o coração do ser humano é quem de fato ele é. Não é aquilo que ele aparenta ser. Então vai ser essa consciência do ser humano que ele está a trabalhar aqui. Agora vamos abrir em 1 Coríntios 2, 11. Então está escrito assim na palavra do Senhor: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então está falando de conhecer aqui. E ele vai conectar isso com a luz. Então vamos lá. Entretanto, esse significado intelectual conduz naturalmente, por assim dizer, ao significado moral. Então a nossa intelectualidade vai ter uma conexão com a nossa moralidade. Porque nós, como seres criados à imagem de Deus, nós somos seres morais. Não tem como a gente apartar dessa realidade. Nós somos seres morais. Então ele vai falar assim: pois quando o pecado polui nosso próprio ser, nós nos escondemos, amamos as trevas, não nos atrevemos a nos mostrar e não vemos mais como verdadeiramente somos. E aqui a gente vai entender essa ideia da consciência e da luz. Vamos abrir lá em Gênesis 3. Vocês lembram de Gênesis 3:8, não? É um pecado. Gênesis 3:8, o que vai falar lá em Gênesis 3:8? Adão e Eva ficarão com vergonha, não é? Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, então aqui o antropomórfico, né? Então Deus andava, esconderam-se da presença do Senhor, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Vou voltar aqui, vamos para João 3:19.
Então João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Então, Bavinck faz uma conexão entre luz e trevas com a moralidade, porque uma vez que nós pecamos, o pecado então traz as trevas para a nossa vida. Essa ideia de que nós queremos nos esconder, de que nós estamos envergonhados. Ele vai falar que nós não nos atrevemos a nos mostrar. E aí, eu não sei quantos de vocês já tiveram uma luta intensa e longa contra determinado tipo de pecado. E vamos supor que depois de um bom tempo de você vencer a luta, então você vinha lá anos, né, lutando contra um pecado. Talvez um exemplo fácil de ser visto seja uma pessoa que luta contra o vício do alcoolismo, né? E toda vez que a gente está numa luta dessa e a gente cai, como você se sente? Como você se sentiu? Vocês já tiveram alguma luta desse tipo ou não? Não? Sim? Se não tiveram, então tomar vergonha na cara e ter, né? Mas eu, pelo menos, me senti a pior pessoa do mundo. A sensação é horrível, é algo que te consome. E a vergonha, ela vem. E ela vem de uma forma que você não quer nem orar. A vergonha é tão grande que você não quer nem se revelar para Deus. Se você tivesse tido essa aula, você ia saber que Ele conhece tudo, então Ele já sabe do teu pecado. Nem com Ele você quer falar. Então esse é o efeito das trevas, que tem a conexão moral, porque o pecado polui. Acho interessante essa expressão, polui o nosso ser. E agora acabei de me trouxe a imagem aqui, aquele belo rio de São Paulo, né? O Rio Pinheiros, que num dia ensolarado ele cheira a rosas, né? O Jacob ficou até com saudade do Rio Pinheiros agora. E mais do que nos esconder, se nós pecamos, ele tem razão em falar que nós o quê? Amamos o pecado. Veja como que o pecado, as trevas, poluem o nosso ser. E por isso luz e trevas têm uma conexão com a moralidade dentro das Sagradas Escrituras. E aí tem um detalhe importante, que nós não nos vemos mais como verdadeiramente somos. E por que vocês acham isso? O que vocês acham que a gente deixa de ver nessa situação que o pecado poluiu o nosso ser? Se o Bavinck fala que a gente não se vê como nós verdadeiramente somos, o que nós deixamos de ver? A gente deixa de ver a imagem de Deus? O que mais? Eu acho que tem algo mais profundo do que a imagem. Ia dar um chute aí, chuta. Não é só a imagem, mas a visão fica tão distorcida que não consegue enxergar o próprio Deus. A gente não enxerga o próprio Deus, mas aí está pensando aqui verdadeiramente quem nós somos, né? Oi? No pecado a gente está a enxergar. O pecado a gente acabou de passar pela experiência, mas quando o pecado me polui e eu não tenho mais coragem de me mostrar e eu tenho vergonha de Deus, e eu tenho vergonha de quem eu sou, eu esqueci da obra que Cristo fez e a obra que foi aplicada na minha vida pelo Espírito Santo. É esse o efeito das trevas. Por exemplo, quando a gente peca. Então, essa sensação de vergonha e de imerecimento de estar diante de Deus é um instrumento bastante importante na mão de Satanás. Porque a obra já está feita e não tem nada que você possa fazer que vá mudar essa obra. Então a gente esquece quem nós somos, porque hoje o que nós somos, a nossa identidade, está em Cristo e não em nós mesmos. Então, por exemplo, no nosso tempo,
Quantos de vocês já ouviram falar assim, existe cristão homossexual, por exemplo? Vocês já ouviram essa expressão? Sim, né? Existe. Eu diria que existe cristão que luta contra desejos ou pecado da homossexualidade. Porque o que nós somos, nós não somos definidos pelo nosso pecado. Nós somos definidos pelo nosso dono, pelo nosso Senhor, aquele a quem nós somos unidos. E se nós estamos unidos com Cristo, e é isso que acontece quando o Espírito Santo aplica a obra dele em nós, nós então agora somos cristãos e não mais os nossos pecados. Porque todos eles já foram pagos na cruz. Então não existe cristão adúltero, no sentido de que ele é definido pelo pecado dele. A gente minimiza a obra de Cristo quando a gente faz isso. Eu não estou falando que não é pecado, eu não estou falando que não tem que ser combatido, eu não estou falando que não tem que ser disciplinado, etc. e tal. O que eu estou a falar é que a gente não tem a dimensão, normalmente, do que nós somos transformados em Cristo. O texto bíblico diz que em Cristo nós somos nova criação. Na Ara está nova criatura, mas essa ideia de que nós somos uma nova criação. Uma nova criação porque aconteceu essa união mística, segundo a teologia, a união mística com Cristo. Então, luz e trevas. Aí olha só que ele vai avançar. Então, inversamente, quando por meio de Cristo, quem é Cristo? Aquele que é a luz? Lembra João 1, tudo mais? Primeira carta de João também. Vamos abrir João 8,12? João 8,12, por alguma razão eu pus aqui. Os capítulos grandes em João, aqui 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então aqui a vida não é só mais para iluminar o erro, mas ela é vida, Então ele vai dizer que quando por meio de Cristo Deus brilha em nosso coração e nos dá a luz do conhecimento da sua glória na face de Jesus Cristo. Vamos abrir 2 Coríntios 4, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele está começando a fazer a conexão entre luz e conhecimento. Então ele vai falar, reconquistamos a coragem de olhar para nós mesmos, aprendemos a amar a luz e novamente andamos nelas. Portanto, o termo luz, quando aplicado a Deus, antes de tudo, significa que Deus entende e conhece completamente a si mesmo, pela razão de que o pecado nunca pode contaminá-lo. E aqui a gente vai ter que associar com a santidade de Deus, essa ideia da luz, o conhecimento que Deus possui, ele é perfeito, porque Deus não pode ser contaminado pelo pecado. Essa é a conclusão que ele chega. Se o nosso conhecimento, quais são as variáveis que afetam o nosso conhecimento? Somos criaturas, então a nossa finitude, e o outro está na tela, o pecado. Então tem duas variáveis que afetam grandemente o nosso conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, e da realidade que existe. Então é a nossa finitude e o nosso pecado. O pecado afeta, se já não bastasse a gente ser finito, o pecado limita ainda mais a nossa finitude. Agora, qual dessas duas variáveis pode afetar Deus? Nenhuma. Então, porque Ele é luz e nele não há trevas,
ele conhece a si mesmo. E ele conhece todas as coisas e ele conhece perfeitamente. Então pronto, vamos avançar aqui. Pronto. Nele não há, nem pode haver treva alguma. Ele é completamente luz, ele vive na luz, ele mesmo é a fonte de toda a luz. Por exemplo, ele é a fonte de toda a luz, tanto é que no novo céu e na nova terra, diz lá que não haverá. O que não haverá lá? Não haverá sol. Mas outra coisa que não haverá lá? Noite. Por quê? Porque ele é a fonte de toda a luz. Então, por exemplo, quando você olha o relato da criação, o pessoal tem dificuldade, né? A gente é muito limitado. Então o pessoal tem dificuldade de entender como que houve luz antes de haver o sol. Está a resposta aí. Quem é a luz? É Deus. Ele é a fonte de toda a luz, é dele que resplandece toda a luz, né? Se nós, que somos finitos e limitados, conseguimos de uma certa forma criar luz numa lâmpada, você acha que Deus não dá conta de criar luz sem sol? Não sei, pensa aí. Fica para você a lição de casa. Então, a vida trinitariana de Deus também é completamente consciente. Aí já entra no outro nível de adoração aqui, que já começa a falar da Trindade. Então pronto. Tudo isso do Bavinck é só a introdução do negócio do conhecimento do Bavinck. Então vocês já entenderam que eu não vou trazer o Bavinck todo aqui hoje, eu vou usar mais o Berkhof. Mas no final vai ter mais Bavinck também. Então, falando sobre o conhecimento, né, sobre a ideia da... Esqueci ali dos atributos intelectuais, né? Então Deus... Basicamente, o Berkhof fala a mesma coisa do Bavinck, a diferença é que ele usou 3 linhas e não 3 slides. Então, eu falo assim, Deus é representado nas Escrituras como luz e, portanto, como perfeito em sua vida intelectual. O Bavinck explicou o raciocínio que ele fez, o Berkhof só assumiu o que você já sabe. Esta categoria compreende 2 perfeições divinas, a saber, conhecimento e sabedoria. Tudo isso está envolvido na intelectualidade de Deus. Ok? E esses são atributos que nós temos. Aí você pode questionar o tamanho da tua sabedoria e o tamanho do seu conhecimento. Mas aí é uma outra história. Então vamos ver o nosso amigo Gerhardus Voss, né? Ele vai perguntar lá, ele tem a dogmática reformada, né? E aí ele faz um sistema de perguntas e respostas como um catecismo. Então lá na pergunta 47 ele fala, o que é o conhecimento de Deus? Aquela perfeição pela qual, de maneira inteiramente única, através do seu ser e com um ato muito simples, ele compreende o quê? A si mesmo e em si mesmo tudo o que é ou poderia ser fora dele. O que eu acho legal é que ele coloca com um ato muito simples. O conhecimento para você é um ato simples? Hoje eu estava pelejando, montando a aula e falando assim, será que eu vou dar conta de explicar isso hoje? Mas para Deus é tudo um ato muito simples, em que Ele conhece a si mesmo e a tudo que é fora dele de maneira perfeita e completa. Agora, pergunta, você conhece a si mesmo? Temos alguém prestando atenção na aula. Então o próprio Bavinck vai falar que quando a gente peca, a gente não consegue ver quem nós somos, verdadeiramente nós somos, né? Tem uma frase bonita do Agostinho lá, né? Eu acho que é... Como que é? Conhece-me mais a ti, você que é Agostinho aí, como que é? Conhece-me mais a ti e eu vou conhecer mais a mim. De maneira resumida, Agostinho fala assim, dá-me o conhecer mais de ti, para que conhecendo a ti eu conheça mais a mim. Só que ele fala de um jeito bonito. Eu não falo. Eu não tenho classe e não sei falar direito. Eu estou complicado, tá complicado pro meu lado. Mas essa ideia, então, de que nós só podemos perceber quem nós somos quando nós percebemos melhor quem Deus é. Agora, se a gente não dá conta de perceber nem completamente a Deus, nem completamente a nós, vocês conseguem ver a disparidade que existe de conhecimento?
E toda vez que eu volto nessa parte, toda vez que eu penso em termos de a capacidade de Deus, o tanto que Ele conhece e tudo mais, por conta dos pecados que eu tenho na minha vida, eu sempre quase volto na mesma aplicação, que é, por que eu ando ansioso então? Por que eu fico ansioso? Se Ele conhece todas as coisas, e mais do que conhecer todas as coisas, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, por que eu ando ansioso? Eu tenho uma resposta muito simples para isso. Tonto mesmo, né? É falta de fé. É falta de fé. Né? Não é à toa que a Bíblia define a ansiedade como pecado. Então é uma questão para a gente pensar. Então vamos lá avançar aqui. Voltamos para o Bavinck, olha lá. Então além disso, Deus é consciente de tudo, e tudo aqui no caso inclui o quê? Tudo. Inclui tudo. E conhece tudo o que existe fora de seu ser. A Escritura, em nenhum ponto, nem sequer sugere que exista alguma coisa que lhe seja desconhecida. De fato, o modo pelo qual ele obtém conhecimento é geralmente manifesto em linguagem notavelmente antropomórfica. Por quê? Porque a pergunta que eu faço a vocês, pode Deus obter conhecimento? Pode? Porque se Ele puder obter conhecimento, Ele não é onisciente. Por isso que é uma linguagem notavelmente antropomórfica. Por quê? Porque limitados como nós somos, nós precisamos de algum jeito para entender o que está acontecendo. E aqui, Gênesis 3:9, o que é Gênesis 3:9? Quando Deus pergunta, onde vocês estão? Você acha que ele já não sabia? Você comeu do fruto? Né? E aqui Gênesis 11, o que é Gênesis 11? Torre de Babel, o que de maneira antropomórfica é exemplificado aqui? Que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Você acha que ele já não sabia? Mas para você que é limitado, e para mim que sou limitado, Deus então revela através desse tipo de linguagem. Então ele vai falar assim, mas ele conhece tudo, então ele não obtém conhecimento. Aquele que fez o ouvido não ouve, e aquele que fez o olho não vê? Repetidamente se faz menção de sua sabedoria, poder, conselho, entendimento e conhecimento. Então, constantemente, a palavra de Deus atribui essas características a Deus, esses adjetivos a Deus. Ele tem o poder, ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria. E caso você queira aprender aqui, ó, essa aqui, o que é? Hokmah. Isso aqui é sabedoria, Giburá, poder, Etzavá, conselho. E aqui o Baná está conjugado, essa ideia de poder para construir, capacidade de fazer alguma coisa. E aqui você já sabe que é grego, gnosis e sofia, né? Então é conhecimento e sabedoria. Então, a Bíblia nunca põe uma restrição no conhecimento de Deus. E se ela nunca põe, você deveria colocar? Não. Não. Então vamos ver o que mais que ele vai falar aí. Então, diante dele, nenhuma criatura está escondida, mas tudo está em aberto e colocado diante dos seus olhos. Eu discordo um pouco do Bavinck nessa parte, que ele vai falar assim, o menor e mais insignificante detalhe. E aqui nessa passagem está que o cabelo da nossa cabeça está contado. Eu não acho que isso seja significante. Né? Para mim é cada vez mais importante, porque eles estão a reduzir drasticamente. Então, assim, não é que é insignificante. Significante para ele, né? Que estava velho e estava aqui com a estileira ainda, né? O meu estilo está em decadência, né? Então, as coisas mais profundamente guardadas, o coração e a mente humana. E aqui é uma coisa muito legal, porque a gente vai olhar aqui alguns trechos do Antigo Testamento, a gente não vai olhar nenhum do Novo com esse exemplo que eu vou falar. Deus, ele conhece, então, desde as coisas pequenas, que é, por exemplo, a quantidade de cabelos que nós temos na nossa cabeça, mas ele conhece as coisas mais profundas do ser humano, que é o seu coração.
E essa, por exemplo, é uma evidência clara quando a gente olha para o Novo Testamento, principalmente para os Evangelhos, que Jesus Cristo é Deus. Porque Jesus Cristo vai falar do que está no coração das pessoas sem que elas se manifestem. Então Jesus vai falar assim: o que vocês estão a arrazoar no vosso coração? Traduzindo para o português, o que vocês estão pensando com o seu coração? Ou então, ele conhece o coração de tal jeito que quando chega aquele jovem rico, o texto que todo marxista ama deturpar, ele vai pegar e falar para o cara, assim, eu quero te seguir. Ele falou, então guarda isso, aquilo, outro. Eu falei, isso eu tenho guardado. Eu gosto da ousadia do cara, né? Os mandamentos eu tenho guardado, isso aí tá fácil. Aí ele falou assim, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por quê? Porque ele conhece o coração, ele pode falar esse tipo de coisa. E esse é o grande desafio do aconselhamento. É a gente conseguir fazer as perguntas certas para mostrar o que está no coração da pessoa, para que biblicamente a gente possa abordar. Então vamos abrir lá em Jeremias, o profeta chorão. Vamos lá no Jeremias, capítulo 11, verso 20. Então, Jeremias 11, 20 diz, mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. De que forma que Deus prova o coração, o mais íntimo do coração, se ele não conhecesse? Por isso que, quando a gente pensa no sofrimento, no papel do sofrimento na nossa vida, ele está completamente relacionado aos problemas que nós temos no nosso coração. Aqueles problemas que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Então, como que Deus vai tratar os pecados que ainda nós lutamos contra, se Ele não mandar um problema naquela área? Falei com uma pessoa hoje, né? De que se a gente fosse mais esperto, a gente sofria menos. A gente aprende muito com o sofrimento porque a gente é muito burro. A verdade é essa. Se você aprendesse na bonança, pensou que benção que ia ser? Rapaz, ia ser só bonança na sua vida. Mas não, você, assim como eu, nós insistimos em aprender com o sofrimento. Né? Então, se você sofre, é porque você merece sofrer. Né? Vamos lá para Jeremias, então, 17, verso 9 e 10. E o 9 é bastante conhecido, né? Então fala lá, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E isso aqui não tinha nada a ver com a aula, mas vou falar também. Então você pega aqui Jeremias 17, 9, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Pergunta, o seu coração é tão enganoso e tão corrupto hoje quanto ele era no começo da sua caminhada com Cristo? Sim, não, talvez. A minha expectativa é que não. Eu espero que o Espírito Santo tenha feito alguma obra, não sei, para me dar menos trabalho, como vosso pastor. Mas, isso significa que a gente pode confiar completamente no nosso coração? Então, você quer ver uma das coisas que me dá arrepio, e não no jeito bom, não no jeito pentecostal do negócio, no outro jeito? O negócio que me dá arrepio é quando a pessoa fala assim, pastor, eu vou tomar essa decisão e eu estou em paz no meu coração. Porque eu estou com a paz no meu coração, vou tomar essa decisão. Falei, tá, isso é um motivo de você tomar a decisão ou de você estar duvidando da decisão que você está tomando? Porque quem disse que a paz no coração é o sinal de que você está tomando a coisa certa, a decisão certa? Eu estou falando que toda decisão sua você não vai ter paz? Não. Mas eu estou falando que essa não é a marca que vai te levar a tomar decisão naquilo.
Por quê? Porque tem hora que meu coração ainda deseja errado, e como diria o Roberto, a gente vai querer racionalizar e justificar para nós a decisão que a gente vai tomar. Então ele fala isso das famílias que procuram casa para comprar, e aí o cara vai querendo aumentar o limite do preço e ele vai tentando racionar. Mas veja, nessa localização aqui, ia facilitar minha vida, eu vou economizar aquilo. E aí vai racionalizando, né? É a mesma coisa na compra de um carro, na viatura e assim por diante. Então a gente tem a tendência a querer que os nossos desejos sejam satisfeitos. E aí, porque a gente não conhece tanto o nosso coração, que a gente vai querer tomar a decisão baseada, fundamentado na paz do coração. Por exemplo, eu conheço muita gente, não, mas eu conheço algumas pessoas que com paz no coração tomaram a decisão de imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Por quê? Porque aprovou o visto de turista. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não posso ter paz no meu coração para quebrar a lei e achar que está tudo certo. Né? É igual eu, às vezes eu tenho paz no coração quando eu excedo o limite de velocidade na estrada. Isso não faz estar certo. Continua sendo errado. Não é porque aquilo me acalma que é certo. E literalmente me acalma. Exceder velocidade me traz tranquilidade. Mas nem por conta disso é certo. Está vendo como que é? Por exemplo, quer ver um negócio que me traz paz no coração, ou traria paz no coração, ter mais dinheiro no mês, certo? Não é? Teoricamente vai trazer paz para o coração. Então, tive um jeito de conseguir mais dinheiro no mês. Qual que é? Vou sonegar imposto. Não funciona assim. Está vendo como que o nosso coração pode maquinar coisa para fazer? Então é o Senhor quem conhece. A gente deve ler hoje o Salmo 139, que lá no final ele vai falar assim: Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque a gente peca, o pecado polui o nosso coração, ele embaça a nossa vista, e eu já não consigo muitas vezes nem discernir os meus próprios caminhos. Por isso que a gente tem que ter uma vida de dependência do Senhor, né? Então só quis falar essa questão do coração corrupto aí, que se um dia você vier pedir minha oração, você fala assim: eu vou tomar essa decisão que eu estou com paz no coração, você já sabe o que eu vou te falar, né? Acho que nós precisamos ler o Salmo 139 e pensar melhor sobre isso. Então vamos lá para Atos capítulo 1. Lá para o verso 24. Então está escrito assim, né? Aqui, contexto desse versículo é a eleição do substituto do traíra. Certo? Então estamos escolhendo o substituto por Judas aqui. Então fala assim: e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. É assim que vocês deviam orar quando tiver assembleia aqui, viu? Ora assim: quem que o Senhor escolheu, né? E fala assim: que seja para graça, né? E vamos agora para Romanos 8, esse texto clássico, versículo antes dos textos que eu mais gosto, né? Olha só lá o verso 27, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então acho que Agostinho tem um ponto importante quando ele pede para conhecer mais a Deus, para que ele possa conhecer-se a si mesmo, porque ninguém conhece mais a nós mesmos do que o próprio Deus. Isso deve fazer com que nós tenhamos, por exemplo, uma vida devocional muito mais intensa, muito mais, talvez assim, sincera, no sentido de: Senhor, não sei se o que eu estou fazendo é certo. Não me deixe pelo caminho errado. Eu, nesse momento, não consigo entender, não consigo perceber o que eu preciso fazer. Por quê?
Porque Ele conhece o nosso coração e Ele tem condição de nos direcionar os passos. Agora, nós, por nós mesmos, estamos perdidos. Essa é a diferença de quem tem conhecimento e quem não tem. Aqui vocês já ouviram aquela anedota da máquina que quebrou, aí chamava o cara, ninguém conseguia dar preço para arrumar a máquina. Vocês lembram disso, não? Então tem uma história lá, assim, vou resumir aqui, né? Mas quebrou uma máquina e chamou não conseguiu arrumar. Chamou, aí chegou o terceiro gajo lá, mas foi 2 minutos e ele arrumou a máquina. Aí o cara falou assim, rapaz, e quanto você vai cobrar por isso? Falou assim, 5 mil euros. Falei, uai, mas para 2 minutos você apertou um parafuso? Falei, não, apertar o parafuso, 5 euros. Saber qual o parafuso apertar, 4.995. Conhecimento tem valor, né? Mas essa ideia de quando a gente pensa na nossa vida, de que a gente não tem o conhecimento das coisas. Por exemplo, se a gente tivesse conhecimento do futuro, não seria mais fácil a gente tomar decisões? Quem aqui já assistiu aquele filme Dia da Marmota? Dia da Marmota. Isso aí fica de lição de casa. Groundhog Day. Assistam esse filme. É da década de 90. É meio comédia, é engraçado, tem umas partes muito boas. Mas vou dar um spoiler. O cara acorda todo dia no mesmo dia. Só que ele demora a perceber isso. E quando ele começa a perceber isso, ele começa, como ele tinha conhecimento do dia anterior, que ele foi dormir, mas era o mesmo dia, ele começa a tomar as decisões certas para que a próxima coisa não aconteça. Só que toda hora vai acontecendo uma coisa diferente, toda hora ele vai voltando para o mesmo dia, quase como se fosse passando de fase, né? Então vejam lá, o Dia da Marmota, vale a pena. E o pior é que é um dia real que existe nos Estados Unidos. Existe lá esse dia que se a marmota sair do buraco, vai ter o inverno mais gelado ou menos gelado. Acontece as coisas de doido de americano, né? Mas pronto, então fiz meu devaneio. Então a importância da gente depender daquele que tem o conhecimento dos nossos dias e do nosso coração, né? Então ele conhece os nossos pensamentos e reflexões. A gente vai ler depois o Salmo 139, a origem, a natureza de todas as ações humanas, as noites e as trevas, o inferno e a perdição, maldade e pecado, as condições, as coisas que acontecerão no futuro, particularmente o fim da vida de uma pessoa. Tudo isso é conhecido por Deus. Para nós parece ser meio óbvio que é tudo conhecido por Deus, não? Por quê, minha esposa? Porque Ele decretou tudo, né? Aí é fácil saber, não é? Aí é fácil ter presciência, não é? Mas aí o pessoal não entende isso. Mas vamos lá, olha só. Então, Ele conhece tudo. Esse conhecimento, isso aqui são palavras importantes, né? Que você nunca mais vai usar na sua vida. Esse conhecimento não é a posteriori, obtido pela observação, mas a priori, ou seja, está presente desde a eternidade. Então ele não precisa experimentar nada, ele não é por observação. Então vamos ver aqui. Seu conhecimento não pode ser aumentado, ele é certo e específico, de modo que todas as revelações de Deus são verdadeiras. Então Deus não dá bola fora. Todas as suas obras nos revelam sua sabedoria e nos incentivam a louvá-lo e adorá-lo. O conhecimento que Deus tem de si mesmo e do universo é tão decisivo e claramente ensinado na Escritura que, em quantas épocas? Todas as épocas. Foi reconhecida na igreja cristã. Então, sim, onisciência de Deus é uma doutrina que não é questionada. Você pode ser mal compreendida. Talvez a gente chegue lá hoje, quando eu for falar do conhecimento médio. A gente vai chegar lá. Espero que a gente chegue lá. Então vamos voltar para o Berkoff aí. Então ele vai falar que o conhecimento de Deus pode ser definido como a perfeição de Deus pela qual Ele, de maneira inteiramente única, conhece a si mesmo, a todas as coisas possíveis e reais, em um ato eterno e mais simples. A Bíblia testifica abundantemente o conhecimento de Deus, como por exemplo, o que é 1 Samuel 2:3? Vocês lembram? Não lembram, né? Quem que abriu aí? E aí? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa
Então pronto. Então Deus é a sabedoria que pesa todos os feitos da balança, né? Então a Bíblia testifica conhecimento de Deus em conexão com o conhecimento de Deus. Vários pontos exigem aqui a reflexão. Depois a gente vai discutir bastante aqui essa ideia de todas as coisas possíveis e reais. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos começar. Qual que é a natureza do conhecimento de Deus? Qual que é a sua natureza? O conhecimento de Deus difere em alguns pontos importantes do conhecimento dos homens. Então aqui aquela distinção que a gente tem batido na tecla, Criador, criatura, existe uma diferença qualitativa entre esses dois tipos de coisa. Então ele vai falar que o conhecimento de Deus é arquétipo, o que significa que ele conhece o universo tal como ele é, como ele existe na sua própria ideia eterna, antes da sua existência como uma realidade finita no tempo e no espaço. Então Deus conhece desde antes dele criar. É isso que ele falou aqui. E eu e você, podemos conhecer dessa forma? Como que a gente pode conhecer? Por observação. Então, a priori e nós a posteriori. Então, Deus a priori, ele conhece desde a eternidade antes de ter sido criado. Agora, o que Deus conhece antes de ter sido criado? O que é tudo? Aí, o Berkoff falou ali no slide anterior, todas as coisas possíveis. E o que é possível? Aí vai ser todas as alternativas de todas as possibilidades, de todas as realidades que poderiam ter sido criadas. Aí entra no multiverso, entra em tudo que você quiser aí. Mas com muitas dimensões. Isso aí está quase parecendo compartilhar uma das minhas grandes frustrações da vida. Foi fazer, acho que foi álgebra linear 2 na faculdade. Foi uma das grandes frustrações da minha vida. E eu lembro que eu tive um professor que ele era estrangeiro, então ele não falava bem português. Talvez eu deveria ter menos vergonha, deveria ter feito igual ele. Não sabia português e era professor numa faculdade no Brasil, federal, né? E eu lembro que ele foi explicar, ele começou a explicar as dimensões. Então falou em 2D, 2 dimensões, o eixo, aí entrou no 3D. Aí eu lembro que ele tinha cara, só de lembrar disso, Guilhermo. Aí ele girava assim, isso aqui é 2D. A hora que começou a girar assim, 3D. Mas o que é importante? Que você pode ter N dimensões. Não, vou embora. Meu olho só vê 3. Não me venha com N dimensões. E eu lembro que esse cara nunca conseguiu explicar nada para ninguém. E foi uma das grandes frustrações. Eu não vou... vou parar por aqui, que tem umas partes da história que são meio complexas. Mas, enfim. Então, é mais ou menos isso quando a gente começa a tentar pensar na questão de todas as realidades possíveis que pudessem ter sido criadas. Então, Deus poderia ter criado realidades distintas, com seres distintos, que vivessem em planetas distintos, com condições para que a vida fosse possível e distintas. É possível que Deus tivesse criado um tipo de ser que fosse a imagem dele e que pudesse viver na Lua sem oxigênio? Eu acredito que seja, porque ele não precisa de oxigênio. Então a imagem e semelhança não está no fato de Deus ter um corpo e a maneira como ele respira. Mas enfim, eu não quero entrar muito na viagem, porque senão daqui a pouco eu piso na heresia. Mas é só para vocês entenderem onde o conhecimento... E eu tenho às vezes dificuldade de entender a realidade que nós estamos, né? Eu começo com o negócio de física quântica, eu não quero saber de nada, né? Então vamos lá, né? Então, o seu conhecimento não é como o nosso, obtido a partir do exterior. Então, essa ideia de que a gente observa para poder internalizar. É um conhecimento que se caracteriza pela perfeição absoluta. Como tal, é intuitivo e não demonstrativo. É inato, é dele. E imediato, porque não tem mediação, ele é o próprio conhecimento. Não é o nosso caso. E, portanto, não resulta de observação de um processo de raciocínio. Então, Deus não precisa pensar para conhecer, essa que é a ideia. Faz sentido ou não? Faz. Estou vendo que não, né? Não estou entendendo nada, né? Então, sendo perfeito, é também simultâneo
e não sucessivo. De tal modo que ele vê as coisas de uma só vez, na sua totalidade, e não de forma fragmentada uma após a outra. Isso aqui é interessante. O conhecimento para nós, no pouco que nós temos, ele é sucessivo. Vamos pensar na nossa, não sei se a gente pode chamar de evolução, né? Mas vamos pensar no nosso desenvolvimento como seres humanos ao longo dos anos. Então, quando você estava no segundo ano da escola, quais eram as grandes contas que você dava conta de fazer? 2 mais 2. Alguns não davam conta, né? 2 mais 7 complicava. E aí tem umas coisas que sempre marcaram a minha forma de pensar desde quando eu era menino. E quando chega na quarta série, na minha época era a quarta série que você fazia a transição, você saía do primário para o ginásio. Que era aí você falava assim, né? Você estava aprendendo multiplicação e divisão. E sempre tinha um espírito de porco que queria te diminuir, né? E ia falar assim, não, você vai ver quando chegar na quinta série, meu. Aí lá vai ter equação do segundo grau. E quando eu tinha tempo, às vezes eu pensava, igual eu faço hoje, de vez em quando eu penso, eu falo assim, e se ele deu conta, por que eu não vou dar? O porquê que existe essa forma do ser humano de pensar que ele quer reduzir o cara que está abaixo dele, né? Então assim, difícil é da quinta a oitava. Aí você chega na oitava, na hora que você está ficando bonzão, assim, é que você não viu o colegial. Porque ali, meu amigo, ali já é pré-vestibular. Só que você chega lá, você vê que mais um pouquinho de esforço deu a mesma coisa. Você vai ver a hora que chegar na faculdade. É que os caras não conheceram a vida real depois da faculdade, né? Aí eu conheci o Guilhermo na faculdade e é verdade aqui, ó. Aí eu vi que daí não tinha solução mesmo, né? Mas brincadeiras à parte, quando eu penso nisso, na época que você estava lá no ensino fundamental, né, já usando a linguagem mais moderna porque vocês são mais novos, não parecia que era difícil? Aí depois, para você pareceu simples, tem gente que é difícil fazer conta até hoje, né? Mas pensa no outro conhecimento que você melhorou, né? Mas essa ideia de que a gente vai, então, para uma sucessão adquirindo mais conhecimento. Agora, quantos anos até a gente chegar aqui e conseguir ter uma conversa dessa? É décadas, né? Para Deus foi um ato muito simples, de acordo com Gerhard dos Voss. Então ele não tem conhecimento que é sucessivo, porque ele conhece tudo perfeitamente desde sempre. E é isso. E não é nem desde sempre, porque sempre demanda cronologia, né? Então desde toda a eternidade, que é apartada do tempo. Então o conhecimento de Deus é distinto, porque ainda que a gente se esforce, e por mais que a gente ache que a gente saiba, a gente sabe pouco e de maneira imperfeita. Por isso que você vai ter passagens lá que... Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para dar conselho? Quem é você para achar que a moralidade que Ele estipulou é errada? Quem é você para achar que aquilo que Ele mandou você fazer é ultrapassado? Você não consegue nem discernir o pé direito do pé esquerdo? Está quase nessa, né? Então pronto, ó. Então, e outra parte importante, né, que o conhecimento dele não é sucessivo e não é fragmentado, isso é importante inclusive para a eternidade de Deus, uma vez que a eternidade não é sucessão de eventos. Não sei se vocês lembram dessa aula, lembra disso? Não? Lembra? Então pronto. Porque o Bibiano é meu ponto, que eu quero descansar, eu pergunto para o Bibiano porque ele presta atenção. Tem gente aí que está viajando, mas ele lembra dos slides. Então, pronto. Então lá, além disso, é completo e totalmente consciente, enquanto o conhecimento do homem é sempre parcial e sempre com viés. São duas coisas importantes, né? E aí o slidezinho pequeno de novo. É feita uma distinção, presta atenção nesses termos. Pode ficar complicado aqui, eu vou pôr o slide depois do Voss, que o do Voss está mais simples. Mas ele vai falar assim, ó, existem 2 tipos de conhecimento em Deus. Necessário e o livre. Ok? Necessário e livre. O primeiro é o necessário.
Conhecimento que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas possíveis, e um conhecimento baseado na consciência da sua onipotência. Quando ele fala de todas as coisas possíveis, ele está a falar, inclusive, de realidades não criadas e realidades que não aconteceram e realidades que não acontecerão. Ok? Então está falando no mundo da possibilidade. Chama-se conhecimento necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. Porque ele é possível e ele não aconteceu. Então não tem a vontade divina agindo nele. Ele só é uma possibilidade. É também conhecido como inteligência simples, tendo em conta que é puramente um ato do intelecto divino. É igual quando você fica pensando em fazer um monte de coisa e você não faz nada. Sabe? Quando você está lá procrastinando, é a palavra da moda, né? Então você está lá enrolando, você pensa um monte de coisa e não faz nada. Só que o de Deus é produtivo, o seu não, né? Então, sem qualquer ação simultânea, o conhecimento livre de Deus é o conhecimento que ele tem de todas as coisas, o quê? Reais. Então, são coisas que de facto acontecerão. Isso é o ponto que ele levanta aqui. Isto é, coisas que existiram no passado, que existem no presente ou que existirão no futuro. Baseia-se no conhecimento infinito de Deus sobre o seu próprio quê? Propósito eterno. Já começa a andar em linha com decreto. Abrangente e imutável. Então aquela história, propósito de Deus muda, não muda. E é chamada conhecimento livre porque é determinada por um ato simultâneo de vontade. Então tem uma vontade de Deus naquilo acontecer. E hoje eu não vou entrar na distinção de vontade revelada e vontade decretiva, mas tem duas vontades diferentes de Deus. E também chamado de conhecimento da visão. Então vamos avançar aqui. Olha só como que o Voz vai classificar isso aqui. Então o que significa a distinção entre conhecimento necessário e livre? Os objetos do conhecimento necessário são o próprio Deus e tudo que é possível. Chama-se necessário porque não depende da expressão de vontade de Deus. Deus é como Ele é, uma necessidade eterna que repousa em si. Também o que é ou não possível é determinado com igual necessidade pela natureza perfeita de Deus. Note-se, contudo, que essa necessidade não reside numa compulsão acima de Deus, mas no próprio ser de Deus. Então Deus sabe todas as possibilidades e isso é então o conhecimento necessário. Mas quando a ação de Deus age, a ação age é complicado, né? Ficou redundante. Mas quando então essa ação de Deus, vou falar de novo, entre ação, isso torna a coisa real. E aí a coisa real é o quê? Conhecimento livre. Então pronto. São todas as coisas reais fora de Deus. Ou seja, tudo que é fora de Deus, tudo que foi criado. Isto é, realmente existir ou ainda existe ou existirão. É chamada livre porque o conhecimento dessas coisas existentes depende do quê? Decreto onipotente de Deus e não era de modo algum uma necessidade eterna. Então a gente já falou disso sobre a seidade, que Deus não tinha necessidade de criar as coisas, mas que Ele resolve criar por algum motivo. É de notar que os objetos de conhecimento livre são simultaneamente objetos de conhecimento necessário, mas não como reais, mas como puramente possíveis. Aí já é outra reflexão dele. Deixa para lá. Até agora a gente falou da natureza do conhecimento. Então, quais são os tipos de conhecimento que a gente viu da natureza aqui? Necessário e livre. O necessário, tudo que é possível, até aquilo que você não consegue imaginar. E o livre, aquilo que é real. Ou porque foi no passado, ou porque é no presente, ou porque virá a ser no futuro. Então vamos lá, agora vamos chegar na extensão do conhecimento de Deus. Se o tipo é desse, agora imagina a extensão, olha só. Mas agora fica mais fácil. Então o conhecimento de Deus não é apenas perfeito na sua natureza, mas também na sua abrangência. É chamado de onisciência porque é abrangente, é tudo, certo? É igual quando a gente pede a conta, certo?
É tudo, é tudo. É tudo. Então, para promover uma estimativa adequada disso, podemos particularizar da seguinte forma: Deus conhece a si mesmo e em si todas as coisas que vêm dele, conhecimento interno. Ele conhece todas as coisas como elas realmente acontecem, passadas, presentes e futuras, e conhece nas suas relações reais, as relações que acontecem. Conhece a essência oculta das coisas, e aqui é a hora que fica diferente do nosso. Ainda que a gente gaste a vida toda para conhecer um objeto só, a gente nunca vai ter isso que Deus tem, porque Ele conhece a essência oculta das coisas. Conhecimento que o homem não consegue penetrar. Não vê como o homem vê, que observa apenas o quê? Manifestações exteriores da vida, mas penetra as profundezas do coração humano. Um texto que vem à sua mente quando você... Escolha de Davi. Certo? Lembra desse texto ou não? Conhece Davi? Conhece? Me ajuda aí, meu. Rei Davi, certo? Vamos lá um pouco mais de ânimo, né? O Davi, pô. O Davi. Então, o que aconteceu quando Samuel foi lá para ungir Davi? Nem o pai... nem o pai confiava em Davi, mano. Nem o pai. Então, se você tem frustração que seus pais nunca acreditarem em você, pode ser que tenha chance para você no futuro. Certo? Não fica traumatizado, não. Davi superou. Não fica pondo a culpa nos seus pais, não, né? Então, pronto. Vamos avançar aqui, porque ele vai falar aqui, né? Ó, primeiro texto de 1 Samuel, aqui 16, né? Então, além disso, ele sabe o que é possível e o que é real. Possível e real, não acontece o que acontece. Todas as coisas que podem ocorrer em determinadas circunstâncias estão presentes onde? Na sua mente. Isso é uma maneira o quê? Antropomórfica de falar, né? Então a onisciência de Deus é claramente ensinada em diversas passagens da Escritura. Ele é perfeito no conhecimento. Vamos abrir esse de Jó 37:16. Tem uma razão para eu ter colocado aqui. Veremos. Jó 37. (37 e 16). Então está escrito assim: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Então aqui a gente tem essa perfeição do conhecimento de Deus sendo evidenciada por Jó, né? E nada como ter amigos. Acabei de receber uma dica aqui de uma frase para complementar. Se você, olha só, hein? Em vez do cara ficar prestando atenção na aula, se você, tua família desacredita de você, aí como que é a frase de coach que eu vou até ler para vocês, ó. Se sua família não acredita em você, não desista, Deus acredita no seu potencial. É mentira. Isso é coisa do Natan, ao invés de ficar fazendo a transmissão, fica mandando o WhatsApp aqui. Todas as frases de coach eu vou deixar para quem? Eu vou deixar para o Roberto, que na devocional de domingo, e ele repetiu a devocional ontem para os diáconos, ele falou, a chave do sucesso nesse texto é essa. Eu falei, esse aí desvendou o código todo, esse aí está com futuro, meu. Mas vamos lá, ó. Aí ele está da cor da blusa dele lá, ó. Mas olha lá. Então ele não olha a aparência exterior, mas o coração. Então o texto aqui de 1 Samuel 16 é o texto da escolha de Davi. E ele observa o caminho dos homens e ele conhece o lugar da sua habitação e os dias da sua vida, né? Que era o que eu gostaria de saber. Os dias da minha vida, quantos dias eu terei? Eu gostaria de saber isso aí. Ou como eu gostava, né? Eu gostava de saber isso. Então pronto. Vamos avançar aqui, ó. Então há uma questão, no entanto, que exige uma discussão especial. E aqui é a hora que o Isaac estava esperando. O Isaac estava esperando por esse momento. Ele veio para isso hoje. Há uma questão, no entanto, que exige uma discussão especial. Diz a respeito a presciência de Deus sobre as ações livres dos homens e, portanto, sobre acontecimentos o quê?
condicionais. Me fale ações livres que vocês tomam. Oi? Camisa que vai vestir? Como? Ah, lava o cabelo não. Isso aí não sei se é muito condicional não, viu? Mas livre, né? Essa é condicional, essa não é tão livre, né? Essa é mais condicional, né? Tá. Que mais? Alguma coisa aí? Não. Porque até agora foi assim, escolher roupa e lavar cabelo. O que mais? O que vocês acham que vocês fazem livremente? Oi? Comer? Hoje eu livremente escolhi quebrar a dieta. Porque a Tereza me tentou com rabanada, veio aí hoje. O que mais? O Isaac disse que... Então vamos lá, ó. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Podemos compreender como Deus pode prever onde reina a necessidade, mas temos dificuldade em conceber um conhecimento prévio de ações que o homem, né, que origina livremente. Então ele está falando assim, ó, tem coisa que tem uma necessidade de acontecer. Isso para nós é tranquilo, saber que Deus tem esse conhecimento prévio. Então, por exemplo, se eu soltar esse microfone aqui, vai acontecer o quê? A maioria das vezes deveria cair. Pode ter alguma vez que não caia? Pode, se Deus quiser mostrar um ponto aqui que eu acho que ele não está com vontade de fazer hoje, né? Tanto é que a gente vai ver, por exemplo, que essa ideia do sol nascer e se pôr, tem um momento que o sol, Deus segura o sol lá um pouco mais para terminar uma resolução de um conflito, certo? Então, a gente tem a abertura do mar, não é o esperado, mas de maneira normal vai acontecer aquilo. Então, a gente tem a tranquilidade com isso. O que muita pessoa vai ter dificuldade é em Deus conhecer aquilo que a gente tem a sensação de fazer o quê? Livremente. Essa é a parte que é difícil para algumas pessoas, porque a pergunta que vai surgir é: então Deus decretou os pecados? Essa é a pergunta a ser respondida. E qual que é a resposta? Sim, Deus decretou os pecados. Essa é a resposta completa que você consegue dar? Não, que eu já falei a resposta anterior, certo? No começo da aula. Sim, de tal forma que Deus não é o autor do pecado e nem é violentada a vontade humana. Mas vamos ver aqui. A dificuldade desse problema levou uns a negar o que? A presciência das ações livres e outros a negar a liberdade humana. Então tem camarada que é irmão na fé que vai falar o seguinte, ó: não tem como Deus saber se eu sou livre. Ele vai ter que responder à minha ação. Tanto é que Deus, aí tem um cara do conhecimento que fala assim, ó, e Deus me escolheu porque Ele sabia que eu creria. E tem muita gente que crê nisso. Muita gente que crê nisso. Essa é a pessoa que tenta conciliar a ideia da soberania com a liberdade humana. Mas tem outros que vão negar a liberdade humana. Então, vai ter uns camaradas que vão falar o seguinte: se Deus decretou todas as coisas, que liberdade eu tenho para agir? Se Deus decretou o pecado, eu tenho opção de não pecar? Então, o que eu sou? Eu sou uma mera marionete. Eu sou um fantoche na mão dos decretos divinos. Quem está certo e quem está errado nessa história aí? Dos exemplos que eu dei, todo mundo está errado. Está errado quem acha que Deus não sabe as coisas e está errado quem acha que nós somos uma marionete. Então, olha só. Mas a gente saber, existe uma diferença entre saber e falar assim, dia tal, Isaac vai quebrar a dieta. Vai quebrar a dieta. Porque isso é uma necessidade, né? Isso é um acontecimento que vai acontecer sempre, né? É tipo a gravidade. Então, para mim, a presciência é dia tal, eu sei que vai acontecer isso.
certo? Porque ele é miserável, eu faço preferir a minha misericórdia quando ele vai fazer qualquer coisa. Então quem tirou? Quem tirou a graça? Ah. Mas uma coisa, pelo menos na minha percepção, uma coisa é dizer, o dia tal Isaac vai pecar, não quero, para mim não faz sentido. Isso não tem que discutir. E o segundo ponto, e o ponto que eu, enfim, que é claro para mim, eu sei que vai acontecer isso. Aí você vai dizer, porque ele sabe porque foi o que decretou. Porque me dá a definição de presciência. Por exemplo, Deus sabe, não porque ele antevê, mas ele sabe porque ele causou, porque ele decretou aquilo. Então, por exemplo, Salmo 139, a gente vai ter que ler aqui para poder responder essa pergunta. Mas Salmo 139 vai ter um versículo que vai dizer: todos os meus dias estão escritos. E se eles estão escritos e determinados, todos os meus dias, então tá lá. Mas o Berkoff vai responder, vamos avançar aqui, ó. Então é perfeitamente evidente que a Escritura, olha só como que o Berkoff resolve esse problema. Ensina a presciência divina dos acontecimentos o quê? Contingentes, são esses condicionais. Então, vamos abrir em 1 Samuel 23, que é muito legal esses textos aqui. O problema vai ser quando eu falar assim, esse texto não é legal e está na Bíblia, né? Aí vai ser um problema. Olha só, em 1 Samuel 23, 10 a 13. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Queila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Queila nas mãos deles? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Queila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600 saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Queila, cessou de persegui-lo. Que tipo de conhecimento é esse que está retratado nesse texto? Oi? Fala com convicção. Se for uma coisa que eu aprendi no meu primeiro trabalho formal, assim, se for errar, erra com convicção. Fala que você acredita naquilo mesmo. Qual que é o tipo de conhecimento que está escrito aqui? É o necessário, né? Que é a possibilidade que não aconteceu. Então, Davi perguntou: Saul está vindo? Tá. E os X9, os caras vão me entregar? Falou: vão. Davi fugiu, eles entregaram? Não, porque Saul parou de perseguir. Então, era o conhecimento daquilo que era possível. Se Davi ficasse, e Deus tinha esse conhecimento, Saul desceria. E se Saul descesse, os homens entregariam. Aconteceu isso? Não. Então, esse é o conhecimento necessário, porque era uma possibilidade. E Deus sabia qual era, então, os acontecimentos o quê? Contingentes. Então, por exemplo, o dia que eu recebi a proposta para vir pastorear Pedras Vivas. Existiam acontecimentos contingentes, eu poderia dizer não. E se eu dissesse não, as pessoas seriam mais felizes? Era uma possibilidade. Entende? Só que eu não disse não, eu disse sim. Então Deus sabe todas as possibilidades, todas as respostas. O conselho poderia. Se o conselho tivesse esperado 1 ou 2 dias a mais para me ligar para fazer a proposta, o outro candidato tinha voltado atrás. E aí já ter votação dividida. Ia ter que ter compra de votos. Mas é tudo conhecimento o quê? De acontecimentos contingentes. Eles não aconteceram de fato. Então, além disso, não nos deixa dúvidas quanto à liberdade do homem. Então ele está falando assim, Deus conhece tudo e todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo a Escritura fala para nós tranquilamente que o homem é livre.
a liberdade que ele tem de tomar algumas ações. Vamos ver aqui, ó. Certamente, não permite a negação de nenhum dos termos do problema. Então a gente tem um problema. Como que Deus sabe tudo e eu sou livre para fazer? Como que Deus decretou e eu sou livre? É um problema a ser resolvido. Aí como que o Berkoff vai responder? Estamos perante um problema que não podemos resolver completamente. Não, vocês têm que entender que vocês são limitados. É isso. Parte do nosso problema, que a gente vive lutando com as coisas, é porque a gente quer entender o que Deus falou que Ele não vai dar conta. A gente quer entender como que Deus trabalha em coisas que não é da nossa capacidade. Nós não damos conta do nosso dia a dia. Aí nós estamos querendo resolver o problema do universo. Nós estamos querendo resolver o problema metafísico. Você não dá conta de saber onde você vai morar. Você não dá conta de saber que emprego você vai ter. Você não dá conta disso. Você, marido, você não dá conta de entender sua esposa. Você quer entender Deus. Ou estou falando besteira aí, Ítalo? Você dá... Não, né? Não. Oi? O Jacob mudou até de lugar ali, meu. O Jacob mudou até de lugar, bicho. Mas olha só. Embora seja possível abordar uma solução. Pô, a gente não vai resolver completamente, mas a gente consegue articular alguma coisa. Deus decretou todas as coisas. E decretou-as com as suas causas e condições na ordem exata em que acontecem. Então é mais do que falar se vai ou se não vai, ele deu os detalhes de como ia acontecer. Que nós vamos chamar lá na confissão de causas. Quem estava na aula aí? O presbítero estava. Causas secundárias. Causas secundárias. Então, e a sua presciência das coisas futuras e também dos acontecimentos contingentes repousam onde? Seu decreto. Porque uma coisa importante para a gente definir é o que é soberania? Se tiver uma coisa que a pessoa não defina sobre algo, ela é soberana sobre aquilo ou não? Então, como que Deus seria soberano sobre a história e sobre a minha vida se tivesse algo na minha vida que Ele não tivesse a soberania dele sendo exercida? Vamos seguir aqui. Isto resolve o problema no que diz respeito à presciência de Deus. Espera só um pouquinho, o seu nome é Milton? Não, estou brincando. É o pensamento cartesiano, é só para provocar. É só quando o pensamento cartesiano. Não, é usado sempre. Não, o pensamento cartesiano é sempre usado. A lógica é sempre usada. A questão toda é que a nossa lógica é limitada. Vai chegar uma hora que a gente não consegue avançar a partir dali. Mas a lógica é sempre utilizada. Olha só, a lógica sendo utilizada aqui. Só que aí tem a limitação, porque se tivesse assistido a aula da EBD, desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, e que vontade que é essa? Quais são algumas qualificações dessa vontade de Deus? Ela é santa, ela é perfeita, ela é agradável, certo? Porque a gente confunde um pouco. Porque Deus tem um propósito na história. Esse propósito é a glória dele. Eu não sei como, mas eu sei que essas circunstâncias vão glorificar a Deus. Que ele vai dizer, por exemplo, que inclusive o vaso de desonra vai ser usado para isso, né? Então ele vai falar assim, né, que pela sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente. Então, não tem alteração. O quê? Lê para nós aí. Tudo quanto acontece. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado,
nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Eu gosto desse texto de Atos 2, 23. Porque isso que eles articularam aqui nesse parágrafo está em Atos 2, 23. E se você não entender isso, tranquilo, está limitado mesmo. Olha lá. Sendo este quem? Jesus Cristo. Sendo este entregue pelo determinado o quê? Desígnio e presciência de Deus. Vós os mataste, crucificando por mão de Inico, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Ah, já parou ali. Então ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vocês que mataram. Mas estava tudo determinado. Isso. Só que veja, você acha tranquilo ele resolver matar o filho dele por conta do teu pecado? Ué, é você que está falando aí que está tranquilo. Você que falou tranquilo, tranquilo entender isso aí. Não, esse que é o difícil. O difícil é entender o porquê que Deus faz isso. Isso é o difícil para mim. Difícil para mim não é entender que Deus decretou tudo. Difícil para mim é entender que Ele teve graça derramada sobre minha vida e me resgatou da desgraça que eu era. Isso que é o difícil para mim. Então, quando a gente olha aqui, e a gente tem que usar termos bíblicos, e a gente tem que entender as nossas limitações, para a gente não incorrer no erro da heresia, Deus decretou tudo porque Ele é soberano, e tudo é tudo. Agora eu pergunto a vocês, quantas vezes na sua vida você cometeu um pecado de uma forma... Quem aqui já teve aquela experiência maravilhosa de ser assaltado? Foi com arma, algo do gênero? Quando o cara aponta a arma para você, na sua cara, e ele fala assim, passa as coisas. Você faz. Meio contrariado, não é? O que você queria passando era passar da sua mente uma bala que entrasse na cabeça dele. É o que está normalmente no seu coração. Então, dica para vocês. Espero que não aconteça com você, mas próxima vez que você for assaltado, você chega em casa, aí você vai entrar nas plataformas de streaming, você vai alugar Tropa de Elite 1 e 2 e vai assistir. É uma experiência completamente diferente de quando você não foi assaltado. Eu já fiz isso, tá? É completamente diferente a experiência, é quase um 4D, é quase outras dimensões. Mas brincadeiras à parte, quando você é assaltado, você passa as coisas que são pedidas sem querer passar. Quantas vezes você pecou desse jeito? Eu diria que você pecou querendo pecar, porque você é safado. O Jacó ri, né, Jacó? Jacó está lá. Eu nunca me senti, por exemplo, quantas vezes você se sentiu impelido ou forçado por alguma coisa além da sua esposa a escolher a roupa que você saiu? Porque pela sua esposa eu entendo. Agora, faz de conta que sua esposa viajou, você está sozinho em casa. Você vai escolher a roupa, você escolhe de que maneira? Livremente ou impelido? Oi? Tranquilo. Escolhe a roupa tranquilo, né? Não, é verdade. Escolhe a roupa tranquilo. Qualquer dia, teve uma vez, eu fui sair com a Dani, e ela falou assim, você vai sair assim? Vai sair com essa roupa não, né? Eu falei assim, você acha que eu me troquei pra quê? Pra ficar em casa? Eu saí, ué. Eu falei assim, mas com essa camiseta? Eu falei, se fosse com outra, eu teria colocado a outra. Pensamento cartesiano, né? Ela,
mas eu não gosto dessa camiseta. Eu falei, é só você não usá-la. Eu gosto. Ela falou assim, parece um pijama. Eu falei, mas é confortável. Mas pronto, aí você vê que tem uma força externa tentando mudar a sua volição, né? Mas normalmente não é assim, certo? Se você não tem a esposa foi eliminada, essa variável esposa foi eliminada desse cenário, dessa cena, a ideia é que você escolhe do jeito que você quer, não é? É igual você escolhe a pecado do jeito que você quer. Agora, você tem dificuldade em aceitar que Deus decretou a roupa que você estaria cá hoje? Não, mas tem dificuldade de aceitar que Ele decretou que você pecaria no caminho para cá excedendo a velocidade, por exemplo. Sempre vou dar esse exemplo da velocidade que ninguém se sente ofendido, né? Não vou falar que você elogiou o cara lerdo da sua frente, essas coisas eu não vou falar. Mas a dificuldade é porque ele é santo, né? E ele decreta. Ele continua sendo santo, porque ele não é o autor. Aí é a hora que, por exemplo, porque a questão toda é que a gente tem que marcar para um outro dia essa discussão. Calma, você não sabe o que é a discussão que eu vou marcar outro dia? Você está aí todo cheio de coisa. Que é a diferença entre a vontade revelada e a vontade decretiva. São duas coisas distintas. E Deus, na sua justiça, tudo que Ele faz é justo. Nós que não somos justos. Esse é o problema. Que você pensa com a sua cabeça. Você pensa com os seus pecados. E aí você pensa desse jeito, aí você fala assim, não, mas se fosse decretar, ia ser complicado. Mas com Deus é diferente. Por exemplo, vocês que têm vindo aí de domingo, estamos aí fazendo exposição de Gênesis. Aí uma das coisas que quase sempre eu falo, não é sempre, mas quase sempre eu falo, que é aquela mensagem que foi escrita para o povo que estava no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Deus mandou ou não mandou matar o povo na hora que eles entrassem? E matar, pode ou não pode? Se Deus mandou, pode. Mas se Deus mandou, por que não é errado? Se matar é errado, teoricamente. Aí você tem que pegar e começar a fazer teologia bíblica. Porque daí você vai começar a ver que... Por que Moisés começa falando que Deus criou todas as coisas perfeitas? Para falar que Deus é o Criador e o dono, e que se elas eram perfeitas, elas não estavam afetadas pelo pecado, e que todo mundo que peca contra Deus, ele tem autoridade de fazer o que ele quiser, e punir essas pessoas. E os povos que estavam na terra prometida eram povos que viviam em desobediência, e por conta disso, por conta da santidade de Deus, ele podia mandar matar. Ele mandou. Eu tenho 2 livros lá em casa só falando sobre esse tipo de situação no Antigo Testamento. Manda matar todo mundo, não deixa sobrar nada, mata animal, mata criança, mata tudo. Então lá o título do livro como que é? É Deus um monstro moral? O autor chama Copan, o sobrenome dele, C-O-P-A-N, Copan. Se você quiser comprar, tem versão digital. Vai falar sobre a moralidade de Deus nesse tipo de situação. Agora, se Deus pode fazer isso, Ele, com o seu eterno propósito, não pode decretar uma maneira que o nome dele vai ser mais glorificado? Acho que a gente pode fazer algumas conexões, por exemplo, com Romanos, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Me parece que isso está, de uma certa forma, relacionado com os decretos, e ao mesmo tempo Paulo vai falar assim, mas agora é o seguinte, a partir dessa hora você não peca mais igual você... Porque ele vai falar assim, mas se onde abunda o pecado, superabunda a graça, vamos pecar mais então para que a graça seja mais abundante. Pensamento de quem? Nosso. Cabeça de bagre que pensa afetado pelo pecado. Essa é a ideia. E aí a pessoa faz a pergunta, sai e volta 5 minutos depois da explicação. Mas sem exposição nenhuma do Isaac. Depois eu vejo no vídeo, que ele nunca vê. Breno. Se tem que parar para pensar um pouco na linguagem jurídica dos reformadores, como lidar então com a questão da culpa, sendo que o pecado foi decretado por Deus? O pecado é decretado? Está aqui, ó. Ele não é o autor.
Se ele não é autor, ele não pode levar a culpa. Oi? E se ele decretou que eu pecasse, como fica o problema da culpa? Porque eu sou culpado. Quem pecou? Do pecado, porque é uma responsabilidade minha. Então pronto, está respondido. Então, mas se ele decretou o meu pecado, essa responsabilidade já não é mais tão minha assim. Não, sempre foi sua e sempre vai ser sua. Deus é santo e não é autor do pecado. Ele não pode pecar. A Bíblia fala sobre isso. E aí a hora que entra na limitação, que é a luta do Isaac até agora. Que é a limitação nossa de conseguir entender o como Deus decreta uma coisa de uma forma que ele não é o autor, que é o que a Bíblia fala, que ele não é o autor do pecado. Porque você vai começar a entrar no problema da Teodiceia, a origem do mal. Como surge o mal, né? O mal moral, não o mal físico. Mas por isso que a gente tem que falar em termos bíblicos e parar onde a gente tem que parar. Então Calvino vai falar, se a Bíblia se cala, eu me calo. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é soberano e que eu sou responsável. A Bíblia fala que a Trindade é 3 em 1. Eu consigo entender plenamente todos os detalhes? Não consigo. Igual eu não consigo entender aqui. Agora, o que eu sei? Eu sei que a Bíblia fala que ele decreta tudo porque ele é soberano. E eu sei que todas as vezes que eu pequei, eu quis pecar. E eu não posso ser cara de pau de querer transmitir isso para Deus. De uma maneira mais linguagem de hoje, não na linguagem jurídica dos reformadores. Né? Numa nova linguagem de hoje, eu não posso ser cara de pau se eu que pequei, e eu não fui forçado, eu não me senti impelido, igual a questão da escolha da roupa, eu não posso pôr a culpa em mais ninguém. Eu vou dar um outro exemplo. E porque daí, vamos pegar aqui um paralelo. Aí vamos supor que Deus fosse um pouco responsável. Se Deus fosse um pouco responsável, Jesus é o quê? Deus. Aí se ele é um pouco responsável, ele já não é santo, o sacrifício dele já não vale de mais nada. Então o nome disso é heresia, né? E no passado matava por conta disso. Mas no passado, nossos dias é tranquilo. Hoje dá seguidor, fica lá meus lindos e tal. O que eu ia falar? Que era uma coisa séria, meu. Mas uma coisa... Vocês ficam fazendo piada, eu ia falar sério. Até o Isaac falou, eu acho que ele estava tentando diferenciar que, na verdade, a presciência de Deus não implicaria necessariamente a determinação de Deus em relação a todos os detalhes. Se Deus determinou, decretou que eu escolhesse alguma coisa, ou a opção A, a opção B ou C, eu estaria agindo livremente e isso não estaria ferindo a determinação e o decreto de Deus. Aí isso é um problema com a forma como o termo presciência é usado e o termo grego presciência no Novo Testamento. Porque o termo presciência vai pressupor aquele que faz porque o que ele sabe é porque ele que decretou, porque ele é soberano, não porque ele previu, né? Que normalmente quem vai cair nessa é aquela ideia do conhecimento médico, eu não vou conseguir chegar hoje, que é proposta pelo Molina, né? Pedro Molina. Então eu tive um professor no mestrado, a Scott Oliphint. Leiam qualquer coisa desse cara. O livro ruim dele eles compraram e queimaram, então você não vai conseguir, vocês não vão conseguir comprar mesmo, então o resto que está disponível dá para ler. Ele falando do Pedro Molina, ele fala, olha, se a Bíblia não existisse, era nisso que eu ia crer. Porque é genial. Só que só não é bíblico. É o único problema do negócio que não é bíblico. É a proposta do conhecimento médio, que vai ter que ficar para a próxima semana. Que aí Deus conhece um pouquinho, a gente faz um pouquinho, e no fim das contas tudo certo. Ele fala, eu lembro que ele foi falando, ele falou assim, eu queria ter conhecido o Pedro Molina. Que é gênio. Mas não é bíblico. Aí o problema da vida é esse, né? Não ser bíblico e ser gênio, né? Por isso que eu falo, sempre bom ser medíocre e bíblico. O faraó é um exemplo, né? É que o exemplo do faraó ele é bom, eu acho ele bom, porque fala que Deus endureceu o coração do faraó, né? E o faraó, não, rapaz, você lê o diálogo lá, se você não entender isso, fala, ó, ele vai fazer de tal jeito, ele não vai deixar você sair, e a hora que ele não deixar, você já dá o truco. Você já fala, agora vai pegar essa praga na sua orelha. Pode colar lá o zap na testa,
grita truco e deixa acontecer que eu faço. Está lá 10 vezes. 10 vezes. Então, eu de fato esqueci o que eu ia falar quando o Marco fez a observação acerca de Jesus, que eu acho que foi uma observação bastante pertinente e que mostra como isso afetaria inclusive o sacrifício de Cristo na nossa salvação, né? Mas uma coisa interessante, né? A gente está brigando para empurrar a culpa para alguém. Não, mas uma coisa que eu acho interessante é que a culpa foi resolvida por alguém. E a gente está querendo empurrá-la, a gente não precisa mais preocupar com isso. Acho que tem esse ponto importante, né? Então, como diria o Van Dix Horn, né? Estranho não é a condenação, estranho é a salvação. A gente deveria estranhar Deus salvar e não Deus condenar alguém. Então, às vezes a gente está pensando nos termos invertidos, né? E a gente também está esquecendo, comecei no começo, eu estou muito bom hoje, comecei no começo da aula hoje, que eu falei para vocês que a gente não conhece nada e Deus conhece tudo. E porque Ele conhece o caminho todo, Ele sabe os propósitos que Ele tem, e Ele sabe como Ele vai ser glorificado naquilo. Porque a vida não é sobre você, a vida é sobre a glória dEle. E na nossa vida, e nos decretos, Ele tem esse propósito. Agora, qual que é a nossa grande dificuldade? Parte da nossa grande dificuldade é porque o nosso ego é grande o suficiente para a gente ficar muito incomodado com coisas que a gente não entende, ainda que a Bíblia afirme. E a luta que a gente tem, a luta constante que a gente tem, como que essas duas coisas funcionam? Só sei de uma coisa, funciona. Graças a Deus por isso. Estou livre disso, né? E eu vou parar por aqui. Vamos ver aqui. Porque daí, no próximo eu vou falar só mais desse slide aqui, em que basicamente o que o Berkoff vai defender, a gente falou aqui que a questão do decreto divino afeta o quê? A minha liberdade de ação, certo? E o Berkoff vai falar, mas quem disse que você tem liberdade de ação? Depende de como você define liberdade. Então vocês lembram de como eu defini livre agência e livre-arbítrio ou não? O que é livre-arbítrio? Pronto. Parabéns. Assisti uma de 50, tá ótimo. Então, livre-arbítrio é a capacidade de escolha em agir diferente à inclinação do nosso coração. Quem teve ou quem tem livre-arbítrio? E Deus? Não tem. Deus não pode agir em contrariedade com o seu caráter. Se livre-arbítrio é agir contrário à inclinação ou da sua essência, do seu caráter, Deus não pode, porque Deus não pode mentir. A outra pergunta que eu faria, Deus pode tudo? Sim, não pode. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode ser o autor do pecado, mas Ele pode decretar tudo. E Ele decretou tudo. Mas, uma coisa importante nisso é que normalmente quando as pessoas nos nossos dias elas falam livre-arbítrio, o que tem na definição delas? Livre-agência. E livre-agência é a liberdade de agir de acordo com a inclinação do seu coração. Isso você tem. Isso é liberdade real? O que é liberdade? A liberdade real só tem aqueles que estão em Cristo. Porque em Cristo a liberdade real ela se manifesta, porque em Cristo eu posso dizer não para as inclinações do meu coração. Antes de Cristo eu não posso, então eu sou escravo do meu coração, eu não sou livre. Eu sou escravo do pecado, eu não sou livre. Então a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que eu quero, a verdadeira liberdade é dizer não para as coisas que eu quero. A verdadeira liberdade é negar o meu coração, meu amor, tá aprendendo? Então, basicamente o que o Berkoff vai falar aqui é que a vontade do homem não é algo totalmente indeterminado.
Não é algo suspenso no ar que pode ser oscilado para qualquer lado. É algo enraizado na nossa própria natureza, ligado aos nossos instintos e emoções mais profundos e determinado pelas considerações intelectuais pelo nosso próprio caráter. Quem que define o nosso caráter? Quem é o nosso caráter? Nosso coração, certo? A gente viu no começo da aula que aquilo que o rosto é correspondendo é o coração do homem ao homem. Então, para encerrar o dia de maneira tranquila e você ter uma noite tranquila de sono, porque você, apesar de culpado de todos os seus pecados, teve alguém que resolveu os seus pecados no seu lugar, a nossa liberdade, ela só é verdadeira quando a gente está em Cristo. Fora de Cristo, não existe ninguém livre. No carnaval de rua, nas escolas por aí, nas festas que forem, únicas coisas que já são pessoas escravas. Elas fazem simplesmente o que elas querem, e o nome disso é escravidão. Então a verdadeira liberdade é ter condição de dizer não para os desejos pecaminosos do nosso coração, e só pode fazer isso quem é habitado pelo Espírito e foi liberto por Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, amém, né? E terminar bem o dia aqui. O Isaac coçando a cabeça. Tá ali no pensamento cartesiano. Então vamos orar para encerrar. Vou convidar o Isaac então para encerrar. Enquanto ele rumina, ele coloca diante de Deus. Vem cá. Porque já que eu te expus o tempo todo, as pessoas têm que ver quem é você. Ficar famoso na internet, está aqui, ó. Santo eterno Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus decretos. Apesar da nossa finitude, Senhor, sabemos que tudo coopera para o nosso bem e para a nossa conformação à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos que Tu possa nos levar para as nossas palavras, debaixo da Tua santa proteção, Pai. Te oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.